Questão número 3, na tela. A poluição atmosférica tem se mostrado nociva para os seres humanos e animais. Por um lado, pode reduzir o peso dos bebês quando as gestantes são expostas a níveis elevados de monóxido de carbono e partículas inaláveis no primeiro trimestre de gestação. Por outro lado, os anfíbios também têm sofrido os efeitos desses poluentes. A chuva ácida é uma ameaça para embriões e larvas. Outra ameaça são os clorofluorcarbonos, que permitem o aumento das radiações UVB, ultravioleta tipo B, retardando as taxas de crescimento e causando problemas em seu sistema imunológico. Além disso, nas áreas agrícolas que usam extensivamente fertilizantes e inseticidas, tem-se observado o aumento de deformidades de rãs, sapos e salamandras. Recém-nascidos com peso reduzido apresentam maior taxa de mortalidade, o que também é observado naqueles com peso aumentado em relação à média de peso da espécie humana. Isso indica que o peso ao nascer é uma característica pertencente à seleção natural estabilizadora. Qual seleção natural se contrapõe a este tipo? Elabore os gráficos de ambas para explicar a diferença. Foi muito legal porque essa cara da questão ficou gigante, né? E chato. Na verdade, essa questão é super fácil. Eu imagino que sim, porque todas as vezes que eu perguntava na sala, vocês me respondiam. Mas né? Bom, eu sabia isso, era com maçãs. É só colocar o texto que o pânico surge. Vamos lá. Gente, eu contei uma história falando sobre recém-nascidos, falando sobre fertilização de várias espécies. E por fim, eu falo aqui dos recém-nascidos com peso apresentando maior taxa de mortalidade em humanos, tá? A gente já usou esse exemplo várias vezes em aula, tá? Tanto que eu vi que muitos conseguiram falar sobre o exemplo, mas não conseguiram dar a resposta que eu havia pedido. Então vai lá. O que tinha que acontecer aqui? Vocês tinham que me explicar qual seleção natural se contrapõe a estabilizador. Contrapor, ir contra. Qual que é o inverso disso aqui? Tá? Era só olhar o desenho. Se você entende qual que é a estabilizadora, era só fazer o inverso dela e explicar para mim. Fazendo um gráfico, montando a explicação. Vamos lá. Retomando, puxando lá de Nárnia. 3 tipos de seleção natural. Estabilizadora, disruptiva, direcional. Tá? Estabilizadora, ela tem um exemplo clássico, que foi o que eu coloquei na prova. Bebês, recém-nascidos. Dizem, tá? Estudos mostram que os bebês abaixo de 2 quilos têm baixa taxa de sobrevivência e os bebês acima de 5 quilos podem desenvolver problemas de saúde por conta da obesidade. Sendo assim, o número certo e a média de peso ideal para um bebê saudável são 3 quilos. Ah, senhora, mas eu nasci com mais de 5 quilos e estou vivo. Eu não estou falando que você vai morrer. Estou falando o seguinte, pode ser que apresente problema. Com a medicina atual, tem sido muito mais fácil você conseguir manter a vida desses indivíduos, certo? Mas a gente pegar um tempo atrás, que a coisa era mais precária, ou em situações, vamos supor, onde você não tem uma boa estrutura política, etc., esses indivíduos podem vir a ter problemas. Então, na natureza, geralmente você não vê os animais descartarem os filhotes mais fracos, ou com alguma deficiência, algum problema. Então, é isso que eles querem dizer. Não que vai acontecer com você, com seu primo, com sua sobrinha, não, tá? Mas existe a chance. Vamos lá, voltando aqui. Então, eu estou falando o seguinte, eu tenho um ponto de indivíduos que é o melhor adaptado. Qual que é o melhor adaptado aqui? O de 3 quilos. Então, o que acontece? Esses serizinhos aqui, ó, esses serizinhos aqui que estão depois dos 3 quilos e que estão antes dos 3 quilos, eles não possuem um aspecto favorável para a seleção natural. Então, se eles não são tão favoráveis
estão adaptados, eles não possuem aspectos tão favoráveis, eu não posso dizer que eu vou eliminar eles? Posso. Quem vai ser mantido? Esses aqui, ó. De 3 quilos. Mas tem risco. Vai deixar. O risco. Presta isso aqui. Certo? Então, ó. Quem se mantém melhor? Quem tem mais chance de sobreviver? De 3 quilos. Tranquilo? Se aqui eu estou mantendo os meios. Estou mantendo os meios. Eu vi. Já pego. Estou mantendo os meios. Certo? Como uma balança, você pega aquelas balanças antigas que tem 2 pratos, não as atuais, né? As antigas. Ela não tem que manter o equilíbrio, ela não tem que ser estável para poder ficar equilibrada. Então, estável, estabilizadora. Você pode associar dessa forma para lembrar na prova. Então, o meio. Show? Fechou. Você não vai pegar a tampa, tá? Eu pego a tampa. Vamos lá. Ao contrário dessa, olhando essas duas que sobraram, qual que é a que se contrapõe? Aqui eu tenho meio e não tenho extremidades. Qual não tem o meio e tem as extremidades? Eu vou falar que é essa, porque tem gente na prova que coloca só aqui. Certo? Então vamos lá. É disruptiva. Pensa assim, eu tenho a galera aqui que causa uma ruptura no meio. Disruptiva. Gente, é isso a palavra. Nem sempre eu ponho associações para ficar mais fácil de você lembrar na prova. Vai lá. Então, o que acontece aqui? Eu tinha uma população inicial aqui, certo? Com 3 espécies de aves, 3 variações de dentilhões, certo? Então tá aqui, ó. Misturado. Eu tinha com bico grande, eu com bico pequeno, então eu tinha uma ave lá que comia uma sementinha. Tinha uma com bico médio, que comia uma fruta. E aqui eu tinha bico grande, que tinha força suficiente para quebrar uma noz. Ai, não tô entendendo nada da letra. Pega o caderno que está lá, resolveu. Quer dizer, eu acho que você vai entender ali, né? Tudo bem. Tá? Então eu tinha tudo isso aqui. Em um momento determinado naquela área onde esse povo convivia, tá? Eu tive uma redução ou um desaparecimento das frutas que alimentavam esse grupo. Então, o que acontece? Esse grupinho do meio aqui vai desaparecer. Vai ser mantido quem? As extremidades. Então, percebe, ó. Quem sumiu agora? O meio. E ficaram quem? As extremidades. As extremidades. Certo? Era isso que eu ia na prova. Você me falasse. Essa aqui, aparentemente, é o inverso daquela. Tá? Só isso. Eu fizesse os gráficos. Tiveram alguns que tentaram moldar, eu até considerei. Porque eu vi que ele entendia o conceito, ele sabia do que ele estava falando. Eu só estava confuso no gráfico. Mas pega o caderno e põe na cachola, porque isso vou usar de novo depois. Só para não deixar passar, direcional. Por que a direcional estava errada? Teve gente que confundiu o gráfico, colocou disruptiva no nome e usou o gráfico da direcional. Tá? Não. Direcional ela dá o quê? Dentro de 2 opções, dentro de 2 extremidades, uma sendo a mais favorável. Então, por exemplo, aqui, vamos montar uma da girafinha. Pescoço comprido, pescoço curto, certo? Inicialmente eu tinha mais pescoços curtos, vermelho. E algumas aqui, ó, pescoço longo, roxo, tá? Quando começou aquele aumento de competição, de folhagens, nessa região aqui, mais acessível aos animais, a girafa de pescoço curto não conseguiu se adaptar àquela competição. As de pescoço longo tinham uma vantagem, elas conseguiam pegar onde ninguém pegava mais as folhagens, tá? Então ela fez o quê? Teve um aumento. Eu acabei eliminando nesse processo as de pescoço curto que não tinham mais vantagem e mantive o outro que tinha vantagem, certo? Essa questão aqui da direcional, ela tem outros 2 exemplos. Bactérias, quando eu coloco bactéria lá, a plaquinha, jogo antibiótico, fazer um teste desse de ação de antibiótico. As bactérias fracas morrem. A pequena população de bactéria forte, acontece o quê? Começa a se proliferar. Tá? E aí elas crescem
em relação ao número. Outro exemplo que eu tinha dado em sala: peixes grandes, médios e pequenos. Tem o rio, vou lá, jogo a malha para poder fazer a pesca. Peixe grande não passa, peixe médio não passa pela malha. Peixes pequenos passam. Então eu estou selecionando quem ali? Estou eliminando grande e médio e estou mantendo, estou selecionando os adaptados, que seriam os menorzinhos, porque eles conseguem fugir da malha de pesca. Certo? Tranquilo? Fechou? Muito trauma? Todos, né? Corre atrás. Tô por aí, tô nos corredores, tô em tudo que é lugar. Se bobear, a hora que você acordar, eu tô embaixo da tua cama também pra te assustar. Ixi, Maria. Então, é só perguntar e tirar dúvida, gente. Não deixa acumular, tá bom? Abraço, tchau! Taxonomia.